E esse livro, ele se chama Evangelho Gnóstico de João. E ele também tem o nome de Atos de João. Ele é diferente do livro apócrifo de João. O livro apócrifo de João, ele traz uma ideia diferente da criação, e ele traz como foi criado o universo, como é o Pai. Mas esse livro ele é bem pequeno, esse que eu vou ler agora, e ele traz uma revelação muito importante para aqueles que pensam em Jesus somente como alguém, um corpo que estava ali sofrendo e que morreu por eles, e não pensam em Jesus como a luz do universo, como um poder supremo, como Pai, como Deus. E ele é como Pai, e não aquele corpo somente. Então é isso que nós gnósticos enfatizamos, os livros gnósticos eles enfatizam, e Jesus enfatiza neles, que ele não era aquele corpo. Então, nesse livro é muito legal, porque ele fala com João ao mesmo tempo que ele está sendo crucificado na cruz. Então o corpo dele está lá sendo crucificado na cruz, e ele, como espírito perfeito, como Salvador, ele aparece para João numa caverna. E vocês vão ver, primeiro tem uma parte que é uma dança de Jesus, que ele incita os discípulos a dançar e a cantar. Então é muito legal você ver a canção de Jesus, e depois ele vai ter essa parte da explicação da cruz, do que é a cruz. Ele mostra uma cruz de luz. Então eu vou ler ele, e quem tiver dúvida pode ir perguntando aí no chat, e eu vou tentar explicar um pouco do que eu sei e do que o Espírito Santo revela nesse livro, tá? Então é muito diferente dos livros da Bíblia. Esse livro ficou perdido por quase 2000 anos. Ele é um livro gnóstico e apócrifo, então ele foi escolhido a não entrar na Bíblia pelos poderosos da época, por Constantino, que era o imperador romano, por outras pessoas que queriam ocultar o poder e deixar o poder para poucos, o conhecimento para poucos. Por isso que em 2000 anos teve muita ignorância, a época das trevas, e somente há 100, 50 anos agora que a gente tem essa liberdade de conhecimento, tá? Então vocês são privilegiados, nós somos privilegiados por poder ler esses livros que foram ocultos da humanidade por tanto tempo. Então eu vou ler aqui o Evangelho Gnóstico de João, Atos de João. Antes que fosse preso pelo julgamento dos judeus, o mestre nos reuniu e disse: antes que eu seja entregue a eles, cantaremos um hino ao Pai, e em seguida iremos ao encontro daquilo que nos espera. E ele pediu que nós dessemos as mãos em roda, e colocando-se no meio, disse: respondei-me, amém. Então Jesus ele falou para eles: vamos cantar um louvor, um hino ao Pai, antes de irmos ao encontro daquilo que espera. Então antes de eu ir ser crucificado, antes de eu ir ser morto, ele quis dizer. E aí ele falou para os discípulos fazerem uma roda, cada um dá a mão, e ele ficou no meio, tá? Então ele imagina a cena, 12 discípulos de mãos dadas e Jesus no meio cantando, e cada um deles tinha que dizer amém. Então eu vou ler a canção e vou dizer amém aqui no final, que é o que os discípulos respondem. Então ele fala: ele pediu que nós dessemos as mãos em roda, e colocando-se no meio disse: respondei amém. Então sempre a gente tem que falar amém, que assim seja, né? Então ele começou então a cantar um hino que dizia: glória ao Pai, e nós ao redor lhe respondíamos: amém. Glória à graça, glória ao Espírito, glória ao Santo, glória à sua glória. Amém. Nós o louvamos, ó Pai, nós lhe damos graças, ó luz que não habita as trevas. Amém. Agora direi porque damos graças. Devo ser salvo e salvarei. Amém. Devo ser liberto e libertarei. Amém. Devo ser gerado e gerarei. Amém. Devo ouvir e serei ouvido. Amém. Devo ser lembrado e sempre lembrarei. Amém. Devo ser lavado e lavarei. Amém. E ele fala: a graça dança em conjunto. Eu devo tocar a flauta, dançai todos. Amém. O reino dos anjos cantam louvores conosco. Amém. Ao universo pertence aquele que participa da dança.
Quem participa da dança não sabe o que vai acontecer. Devo ir, mas vou ficar. Devo honrar e devo ser honrado. Não tenho morada, mas estou em todas as moradas. Ele fala, não tenho morada, mas estou em todos os lugares. Essa é a concepção de Jesus estar em todos os lugares. Ele ser essa energia que permeia tudo, e não só um corpo que está fixo, que está dentro de uma igreja. Então ele fala, eu não tenho uma morada, não tenho um lugar. Eu estou em todos os lugares, estou dentro de todos, estou em tudo. E ele fala, não tenho templo, mas estou em todos os templos. Então isso também, por isso que mandaram excluir esse livro, que ele fala, não tenho templo. Então Jesus, ele não falou para ninguém construir um templo, mas ele disse, mas estou em todos os templos, que ele está em todos os lugares. E todos os templos é o templo do Espírito, que somos nós, o corpo. Então ele quis dizer, eu não estou em nenhum templo, não estou numa igreja física, mas eu estou em todos os templos. E esses templos somos nós, templo do Espírito Santo. Então ele está em todos os lugares, seja físico, seja material, espiritual, Jesus permeia tudo. E ele fala, sou um espelho para aquele que me contempla. E aí os discípulos falam amém. Eu não vou ficar falando amém, porque é a resposta dos discípulos. Mas ele falar, eu sou um espelho para aquele que me contempla, é que quando você olha para Jesus, você vê a si mesmo. Então essa ideia do gnosticismo de você olhar para dentro de si, é você olhar para dentro de si como se estivesse vendo um espelho. Você está vendo o seu próprio ser, mas o seu ser é Cristo. O seu ser é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Você tem que reconhecer a natureza divina em você. É isso que Jesus está falando aqui. Sou uma porta para aquele que bate. Sou um caminho para ti que passa. Se seguires minha dança, compreendes o que falo. Guarda silêncio sobre meus mistérios. Então aqui ele fala, se seguires minha dança, o jeito que ele segue, e aí ele fala, compreendes o que falo, que é essa parte de você andar com Jesus, você seguir o fluxo do que ele ensina, compreender o que ele fala, isso é a gnose, o conhecimento. Depois que você compreende, que você tem essa consciência divina, você guarda silêncio dos mistérios. Porque não é para todos que você deve falar dos mistérios. Por isso que ele não fala para todos. Tá? Então ele coloca aqui, tu que participas da dança, compreende o que faço, pois a ti pertence esse sofrimento. E aqui ele já está trazendo o que ele iria sofrer na cruz. Tu não poderia de maneira alguma compreender o que sofre, se eu não tivesse sido enviado como Logos do Pai. Então ele fala, você não poderia entender o que é o sofrimento, aquele que sofre, que é o corpo que sofre, o material que ele iria entregar na cruz para os arcontes matar ele. Porque ele fala, se eu não tivesse sido enviado como Logos, como a palavra, como o verbo do Pai. Viste o que sofro, me viste sofrendo, e não ficaste insensível, mas sim profundamente perturbado. Tu que pela perturbação alcançaste a sabedoria, tens em mim um leito, repousa em mim. Então ele fala aqui, viste o que sofro, quando você vê o sofrimento de Jesus, que ele morreu pelos seus pecados, ele entregou aquele corpo material que ele tinha pelos pecados, ele sofreu perseguição dos fariseus, dos saduceus, de todos, e você não ficou insensível, mas você compreendeu que esse sofrimento, o Rei da Glória, ele desceu na forma humana, se transformou num homem para morrer pelos seus pecados, e você entendeu isso, e você não fica insensível, você começa a amar ele, a buscar ele, por causa desse sacrifício, e aí ele fala, mas sim, você foi profundamente perturbado, que daí você se perturba pensando que o Pai enviou o próprio Filho para morrer por você, e aí você se arrepende dos seus pecados, esse é o caminho da salvação. E aí ele fala, tu que pela perturbação alcançaste a sabedoria. E aí quando você se perturbou através desse conhecimento do que Jesus sofreu, você alcança essa sabedoria. E a sabedoria divina é o Espírito Santo. Tu tens em mim um leito. Então ele fala que você pode repousar em mim. Então o repouso é uma coisa muito constante no gnosticismo. Sempre eles falam o repouso, que é você descansar em Deus. Tu tens em mim um repouso, um leito. Ele fala, tens em mim um leito, repousa em mim.
Quando você repousa em Jesus, é quando você entende que você não precisa mais de nada. Você não precisa de outro conhecimento, de outra religião, você não precisa de fábula, você não precisa de nada. Tudo em você é Cristo. Então você repousa, você olha para dentro de si mesmo e vê que Cristo sofreu por você para que você pudesse se tornar filho do Pai, assim como ele é filho do Pai. Então ele resgatou sua alma, porque você era como se fosse órfão e ele te deu um pai. Você só tinha uma mãe e ele te traz o pai. E ele te dá um pai, porque Jesus te dá como seu irmão. Ele te dá a chance de você ser adotado pelo Pai através do Espírito Santo, que o Espírito Santo vem, a sabedoria entra em você, que é a Sofia, e aí você repousa. E aí você começa a descansar nele. Você não fica buscando, errando por caminho, atrás de outros espíritos, atrás de santo, atrás de outros deuses, e tentando entender, compreender a sua natureza, da onde você veio, para onde você vai. Você busca somente o Pai. Esse é o conceito. E ele fala: saberás quem sou quando eu tiver partido. O que pareço ser agora, não sou. Tu verás como vieres. Tu verás quando vieres. Então ele fala: você vai saber quem eu sou quando eu tiver partido. Quando eu partir desse corpo. E aí você vai entender que eu não sou esse corpo. Eu sou o ser imaterial. Uma luz perfeita que está dentro desse corpo. É isso que ele quer dizer. O que pareço ser agora, esse corpo mortal, eu não sou. Isso que a gente sempre enfatiza. Jesus não é o corpo, Jesus não é esse corpo. Não era. Jesus é a luz, acima do universo. Tu verás quando vires. E ele fala aqui: se soubesse como sofrer, seria capaz de não sofrer mais. Aprende a sofrer e tornar-te-ás capaz de não mais sofrer. O que não sabes, eu mesmo vou ensinar. Sou teu Deus. Quero andar no mesmo ritmo das almas santas. Aprende comigo a palavra da sabedoria. Dize-me de novo: glória ao Pai, glória ao Logo, glória ao Espírito Santo. Tu queres saber o que sou? Como a palavra revelei tudo. E não fui de modo algum revelado. Compreende bem, eu estarei aqui. Quando tiveres compreendido, diz glória ao Pai. Amém. Depois do canto do salmo, saíram para o Monte das Oliveiras, a revelação do mistério da cruz dos Atos de João. Aqui ele já começa a revelar, depois da dança, somente para João. E aí João fala: depois que o Senhor dançou conosco, meu amado, ele foi embora. E nós ficamos como homens surpresos e entorpecidos, e partimos para aqui e acolá. E assim eu o vi sofrer, e não esperei por seu sofrimento, mas parti para o Monte das Oliveiras, e chorei sobre o que veio a se passar. E quando ele estava perturbado sobre a cruz na sexta-feira, na sexta hora do dia, veio uma escuridão sobre toda a terra. E meu Senhor ficou no meio da caverna, iluminando-a, e disse, então Jesus apareceu na forma luminosa para ele: João, para o povo lá embaixo em Jerusalém, eu estou sendo crucificado e perspassado com lanças e espinhos, e estão me dando vinagre e bilis para beber. Mas para você, eu estou falando, escutai o que eu digo. Eu coloquei em tua mente para vires a esta montanha, para que possais ouvir o que um discípulo deve aprender de seu mestre e um homem de Deus. E quando ele disse isto, mostrou-me uma cruz de luz firmemente fixa, e em volta da cruz uma grande multidão que não tinha forma definida. E na cruz estava uma outra forma, não aquela voz que conhecíamos, mas uma que era doce e gentil, e verdadeiramente a voz de Deus, que me disse: João, deve haver um homem para ouvir essas coisas de mim, pois eu preciso de um que esteja pronto para ouvir. Esta cruz de luz é algumas vezes chamada de Logos por mim, para vossos propósitos. Algumas vezes mente, algumas vezes Jesus, algumas vezes Cristo, algumas vezes porta, algumas vezes um caminho, algumas vezes pão, algumas vezes semente, algumas vezes ressurreição, algumas vezes filho, algumas vezes pai, algumas vezes espírito, algumas vezes vida, algumas vezes pistes, fé, algumas vezes charis, graça,
e assim é chamada para propósitos do homem. Mas o que é verdadeiramente como conhecida em si mesma e dito por nós é que é a distinção de todas as coisas e a forte elevação do que está firmemente fixo, fora do que é instável, e a harmonia da sabedoria, sendo sabedoria em harmonia. Mas há lugares à direita e à esquerda, poderes, autoridades, principalidades e demônios, ameaças, paixões, diabos, Satã, e a raiz inferior de onde a natureza das coisas transientes provém. Esta cruz, então, é aquela que unificou todas as coisas pela palavra, e que as separou do que é transitório e inferior, e que também compactuou coisas dentro de mim. Mas esta não é aquela cruz de madeira que você deverá ver quando descer aqui. Nem eu sou o homem que está sobre aquela cruz. Eu, quem agora você não vê, mas apenas ouve a minha voz, eu fui tomado para ser aquilo o que eu não sou. Eu, que não sou o que para muitos eu fui, mas o que eles irão dizer de mim é penoso e indigno de mim. Desde então, o lugar do meu repouso não deve ser visto nem revelado. Muito mais deverei eu, o Senhor deste lugar, ser nem visto nem revelado. A multidão ao redor da cruz, que não é de uma forma, é a natureza inferior. E aqueles que você viu na cruz, mesmo que eles ainda não tenham uma forma, nem todos os membros daquele que desceu foram ainda reunidos. Mas quando a natureza humana é tomada, e a raça que vem a mim, e obedece à minha voz, então aquele que agora me ouve deverá unir-se a esta raça, e não será mais o que ele é agora, mas estará acima deles como eu estou agora. Por tanto tempo, enquanto não te chamaste meu, eu não sou o que sou. Mas se me ouves, tu também, como um ouvinte, deverás ser o que eu era. Quando fores como eu sou comigo mesmo, pois de mim tu és o que eu sou. Portanto, ignore os muitos e despreze os que estão fora do mistério. Pois deves saber que eu sou totalmente com meu Pai, e o Pai comigo. Assim eu não sofri nada daquelas coisas das quais irão dizer de mim. Mesmo o sofrimento que eu mostrei a você e ao resto em minha dança, eu desejo que isto seja chamado de mistério. Pois o que você é, o que eu mostrei a você, como você é, mas o que eu sou, é apenas conhecido por mim mesmo e ninguém mais. Deixa-me ter o que é meu. O que é teu deves ver através de mim. Mas a mim deves ver não verdadeiramente o que eu sou, como eu disse, mas aquilo que você vê, meu parente, é capaz de saber. Tu ouvistes o que eu sofri, e eu não sofri. Aquilo que eu não sofri, ainda assim eu sofri. E que eu fui transpassado, ainda assim eu não fui ferido. Que eu fui pendurado, ainda assim eu não fui pendurado. Que o sangue fluiu de mim, ainda assim ele não fluiu. E numa palavra, aquilo que eles dizem de mim, eu não confirmo. Mas aquilo que eles não dizem, estas coisas eu sofri. Agora, que coisas são estas, que eu secretamente mostro a você? Pois eu sei que tu irás entender. Tu deves conhecer a mim, então, como um tormento do Logos, o sangue do Logos, as feridas do Logos, o jejum do Logos, a morte do Logos. E assim eu digo, descartando a minha humanidade. O primeiro então que deves conhecer é o Logos. Depois deves conhecer o Senhor. E em terceiro lugar o homem, e o que ele sofreu. Quando ele disse essas coisas para mim,
e outros a quem eu não sei como dizer, como ele desejava, ele foi tomado, sem que ninguém da multidão o visse. E descendo, eu ri deles todos, pois ele havia me dito o que eles diziam dele. E eu guardei esta única coisa em minha mente, que o Senhor realizou tudo como um símbolo, um sinal, e uma liberação para a conversão e salvação do homem. Então esse livro ele é fascinante. Esse livro ele é bem pequeno. Eu vou colocar depois, fazer um livro só dele, explicando os detalhes, explicando para as pessoas e trazendo comparações com o Apocalipse de Pedro, que no Apocalipse de Pedro também acontece uma coisa semelhante, que Jesus fala com Pedro ao mesmo tempo que ele está na cruz. E aí Pedro fala para ele, mas Senhor, eu estou vendo você lá na cruz. Eu estou te vendo na cruz e você está aqui se entretendo comigo, me falando. Aí Jesus falou, aquele que está crucificado é só o homem, é o meu corpo. Mas eu sou um espírito intelectual, cheio da luz perfeita. Aquele que você vê em cima da árvore lá, esse é o Salvador de luz. E ele fala, o Salvador ele estava acima dos céus, rindo da ignorância dos principados e das potestades, porque eles estavam achando que estavam crucificando o Filho do Pai do Universo, quando eles estavam crucificando um corpo de matéria, da matéria deles, que eles criaram. Aí ele fala, casa de Elohim, dos deuses, dos demônios. Então ele fala isso, porque Jesus, ele é luz e você não pode atacar a luz. Por mais que você destrua meu corpo, você não vai destruir a minha essência. Então ele sai do próprio corpo dele e ele não sofre aquelas dores que as pessoas fazem. Mas isso eles julgaram o corpo deles, aquele corpo material, que a gente fala, no Piste Sofia, fala o corpo de Barbelo. Porque esse corpo ele foi feito, esse mundo, esse universo que nós vivemos, foi feito pela Sofia, sem o Pai. Então tudo que é matéria, ele não tem a existência do Pai. Então não tem como nós termos esse corpo, nos identificarmos com o corpo e sermos do Pai. Por isso que ele fala, se dispa do corpo, tira isso do corpo, saia, venha adiante, se dispa. Não ame a carne, ame o espírito, seja espírito e não seja carne. Então Jesus ele é espírito separado, ele pode estar em vários lugares, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Quando as pessoas duvidam disso, é como se as pessoas falassem, Jesus era um homem, um profeta só, não era. Porque quando você pensa, Jesus é Deus, é o Pai do universo, ele é um com o Pai, porque aqui ele fala, eu sou um com o Pai, e o Pai é um comigo. Se ele é um com o Pai, ele é a luz perfeita. E ele fala, eu não tenho templo, mas eu estou em todos os templos. Eu não tenho morada, mas eu estou em todos os lugares. Isso quer dizer, essa energia da física quântica que nós temos, se essa partícula de Deus, essa energia forte, fraca, que faz com que o mesmo átomo que faz uma água, faz a madeira, que faz um corpo, mas o que guia isso a ser feito é esse poder, que é o Pai, que é Jesus. E ele não poderia sofrer aquelas coisas, porque ele é imortal, ele é cheio de luz. Então, por isso que ele fala aqui, você tem que compreender primeiro o Logos, esse é o Logos, e essa visão da cruz é muito interessante. Eu vou ler de novo a parte da cruz, porque a cruz é chamada de Logos, é chamada de Jesus, mas tudo isso é uma coisa só. E esse símbolo da cruz é esse poder da Trindade. Porque você tem o Pai, a Mãe e o Filho. E aí isso traz a direita e a esquerda e o Pai e o Filho embaixo. Então isso é incrível, porque ele fala que é a distinção de todas as coisas. É você compreender que todas as coisas são uma só coisa. Tudo é o Pai. Tudo é a energia do Pai. Tudo é feito da mesma coisa. E nós, para o Pai poder nos revelar, para propósito do homem, para nós podermos entender, então ele se mostra para a gente como filho, como pai, como mãe, como anjo, como logos, como semente, como a palavra, aquelas parábolas, ele vai falando do pastor, para você poder compreender aquilo que é uno. Em várias formas ele se divide para te mostrar que tudo é uma coisa só. Que todos nós somos Deus, que todos nós somos filhos de Deus e nós temos a essência de Deus e vamos retornar para Ele. Assim como a água, elas podem se dividir em várias gotas, em chuva, em rio, em mar e tudo, mas toda a água é água. E a água vai voltar e vai estar no oceano. Então a água é água, a luz, ela é luz.
Por mais que você pegue um pouco de luz aqui e um pouco de luz aqui, quando você abre a mão, é tudo luz. Eu vou esconder a luz aqui um pouco. Mas quando eu abrir a mão, ela vai se tornar um com a luz total que está iluminando essa sala. Então isso é compreensão de que você é a natureza divina do Pai. Você tem, mas não esse corpo. Aquilo que está dentro do seu corpo, aquilo que você tem como sua essência. Isso é a luz. Então ele fala aqui no final, Jesus, e ele fala, tu deves conhecer a mim, então como um tormento do Logos. O Logos aqui é o verbo, o Cristo Salvador, o Logos é a palavra que foi criada. Então sempre eu enfatizo nas lives, nas aulas, que existe o Espírito Invisível, e o Espírito Invisível, ele vem e ele fala e aparece uma imagem dele. Ele pensa que ele quer se manifestar, e essa imagem dele é o Pai. E o pensamento dele, da imagem dele, é a mãe, que é o pensamento, que é a presciência, que é Barbelo, Sofia. E aí os dois, o pensamento e a imagem, se juntam e criam a palavra, que é o Logos, que é Jesus. E através do Logos, que é o Salvador, vem tudo à existência. Então, tudo vem da palavra. E aí ele fala, o tormento do Logos, o sangue do Logos, a ferida do Logos, o jejum do Logos e a morte do Logos. E assim eu digo, descartando minha humanidade. E ele fala, o primeiro então que deves conhecer é o Logos. Então você deve conhecer o Logos, esse Salvador que está com o Pai. Essa luz perfeita que brilha tudo. Você não tem que olhar para Jesus como um corpo primeiro. Você tem que olhar para Jesus primeiramente como o Senhor do Universo, a luz que está em tudo. Essa energia que flui tudo, que faz tudo se mover, que faz universos, estrelas se moverem. Jesus é isso. E aí depois você conhece ele como Senhor. Aí você entende que ele é toda essa luz, o Pai. Depois você entende como Senhor. Aí você entende ele como Senhor da tua vida. Como Senhor. Que você, por mais que ele seja luz, você tem sua individualidade e ele tem a superioridade sobre você como Senhor. E ele te guia. E aí ele fala, em terceiro lugar, o homem. Aí em terceiro lugar você vê ele, que ele veio, se humilhou, entrou num corpo mortal, um molde mortal que nós temos, para alcançar você e alcançar os homens aqui e salvar esses homens. E aí ele se transformou na nossa imagem, e aí ele fala, e o que ele sofreu? E aí sim você pensa no que ele sofreu, porque ele sofreu para você entender que para alcançar a iluminação do Pai, você tem que abandonar esse corpo, você tem que descartar esse corpo, você tem que desprezar o que é carnal, porque esse corpo carnal é das autoridades, dos arcontes. Então essa é o símbolo real do que Jesus veio trazer para você. Não é que há um sacrifício humano, porque o Senhor que eles falam de Jeová e que é Sabaoth para nós, o que ele fazia? Que Sabaoth e esses arcontes, eles pediam que as pessoas sacrificassem animais. Então as pessoas tinham que sacrificar animais para esses deuses. E o Pai de Jesus não quer um sacrifício de animal, não quer um sacrifício. Jesus veio, não foi para sacrificar algo para ele, porque para cumprir a lei dos arcontes aqui, ele foi e entregou a si mesmo para cessar com esses sacrifícios. Para que acabassem com esse sacrifício de animais, para que acabassem com essa ideia de que para você ser perdoado você precisa. Mas a maior ideia é você destruir a carne, para você alcançar o espírito. E a partir desse momento, para você alcançar esse seu corpo espiritual, você tem que se despir da carne. Você tem que se entregar à morte, você tem que se entregar à morte desse mundo, você tem que morrer para esse mundo. E o que é morrer para esse mundo? Não é parar de conversar com as pessoas, não é ser chato, não é começar a ser chato e falar, vou ouvir só música gospel, vou ficar enfiado dentro de uma igreja e me separar, porque dentro da igreja nós somos santos e o mundo é pecador. Não é isso. Despir da carne, despir da arrogância, do orgulho, da inveja, da avareza, todas essas obras da carne. Isso é se despir da carne. Não adianta você estar dentro de uma igreja, estar com inveja, com orgulho, com arrogância. E aí quando você tem o desejo de receber, esse desejo, você muda isso para a parte espiritual, para a razão espiritual do Pai, começa a amar as pessoas, a amar o próximo, o que é? Você está se despindo da carne, porque seu desejo é guardar tudo para você. Seu desejo é ter tudo para você. Seu desejo é trabalhar para você ganhar dinheiro, para você ficar rico, para você comer, para você ajudar a sua família só. E aí quando você vê alguém caído e você fala, eu podia
comprar um pão para mim. Mas não, eu comprei um pão para mim, eu vou pegar e vou dividir esse pão que eu tenho com aquele pobre que está caído ali no chão. Isso você está se despindo da carne. Porque isso não é um ser, um animal que faria. Um animal não divide pão com os outros. Mas o animal vai lá, caça e ele quer comer só para ele. Ele não quer dividir com os outros, com alguém desconhecido. Quando você com alguém desconhecido que está caído, você quer dividir seu pão. Por isso que Jesus falou, se alguém te pedir uma túnica, dá para ele 2. Se alguém te pede para andar 1 milha, anda com ele 2. Por quê? Porque a nossa natureza carnal, se alguém vem pedir alguma coisa para você, a sua reação é não, é minha. O amor, ele não fala isso é meu, mas tudo isso é seu. O amor, ele dá. Tem uma frase no Evangelho de Filipe que fala, o amor dá e a fé recebe. Nós cremos para poder receber. E para podermos dar de verdade, nós temos que amar. Porque se você dá, mas não por amor, você não tira proveito nenhum do que você deu. Porque tem muita gente que dá para se vangloriar. No livro Sentença de Sextos, também gnóstico, fala que não aquele que dá alguma coisa para honra, para se vangloriar, ele já recebeu sua recompensa. Porque foi a honra que ele buscou. Mas quando você dá por amor, você alcança essa espiritualidade. E aí você renuncia isso. Então esse é o ponto. Tudo que nós buscamos aqui é renunciar a esse corpo, renunciar à matéria. E como nós fazemos isso? Não é por palavra, é por ação. E o amor é Deus, o amor é Jesus. Então você só vai alcançar a iluminação, a gnose, o poder através do amor. Então quando você encontra pessoas caídas, e não é pobre, não é encontrar um mendigo na rua, um morador de rua só, ir lá na África, buscar na África alguém lá e ajudar. Não, não é isso. O amor ao próximo é amor a quem está próximo de você. E quando você está cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, quando você começa a buscar, o Espírito Santo ele vai te guiar. E ele vai te levar às pessoas que precisam de você. E você vai ver, às vezes, até uma pessoa que tem mais condição que você, ou tem a condição igual, mas a pessoa está quebrada por dentro. E a pessoa está quebrada por dentro, e você tem a palavra que pode consertar ela e curar ela. Então, às vezes, o que ela precisa não é só o pão físico. Às vezes, o que ela precisa é um pão da palavra, não a palavra de Deus só, de sair falando, é um consolo, é você entender o problema dela. Às vezes a pessoa, a própria mãe ou pai da pessoa humilha ela, os irmãos, as pessoas abandonaram, e a pessoa está ali precisando de alguém para ouvir, alguém para consolar, e aí você se acha às vezes espiritual, melhor que o outro, mas você fala, minha parte eu faço, eu vou lá, dou meu dízimo na igreja. A pior coisa que existe é essa ideia das pessoas transferirem a responsabilidade para o outro. E é isso que a igreja, que eu prego, que a igreja faz e destrói a humanidade por 2000 anos. Que Jesus não ensinou isso. A igreja trouxe do judaísmo essa ideia do dízimo e da oferta e essas coisas de dinheiro. E quando você está na igreja e você dá a oferta, o dízimo, você faz o seguinte, é o que os judeus, que os arcontes fazem. E você está seguindo isso. Essa é a lei ruim. É uma lei que Jesus aboliu. Jesus cumpriu para acabar. E aí a pessoa vai lá e fala para você, olha, dá o dízimo, porque se você der o dízimo, você vai ganhar dinheiro. Deus vai repreender o devorador. Se você ganhar, você vai trazer para sua vida bênção. Aí você está dando para dar para seu egoísmo, porque você não está dando por Deus, para alguém ajudar o pobre, você está dando para você receber. Outro ponto, você pensa assim, eu não preciso ajudar um pobre, porque eu já dei o dízimo. Eu ajudei o pastor que ajude o pobre. Ah, o dinheiro que eu dei, o pastor vai lá comprar a cesta básica, o pastor vai lá fazer, mas muitas vezes eles não fazem. E se faz assim, ele tem R$1 milhão, ele gasta R$100 dando uma cesta lá para fingir que está dando. E você acha que você tirou a sua responsabilidade. Quando você chegar diante de Deus, ele vai falar, afastai-vos de mim. Porque eu tive fome
e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu tive nu e você não me cobriu. E aí você vai falar para ele, não, mas eu dei o dízimo lá, e o pastor tinha que dar, cobrir os necessitados. Você vai falar isso. Mas ele vai falar, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E vai você e o pastor para o inferno. Isso é muito sério. Não estou falando isso daqui para colocar medo ou colocar... Mas isso é a realidade que o Espírito Santo sempre me ensinou. Então você tem que pegar, mesmo que seja um pouco do seu tempo, e ajudar quem está caído. Isso é amor ao próximo, quem chega para você. Ao invés de dar dízimo na igreja, ficar lá 2, 3 horas num domingo, lá perdendo tempo ouvindo músicas e palestra lá, que é mais uma palestra de prosperidade, não é uma palavra de Deus, você tem que buscar as pessoas que realmente estão precisando. E às vezes pessoa da sua família está lá precisando e você dá o dízimo na igreja, mas não tem coragem de pagar uma conta de luz pro seu primo, pro seu parente que está precisando. Então todos nós devemos fazer isso. Todos nós devemos buscar isso. Se todo mundo, tem milhões de pessoas cristãs, católicas, crentes, eu não estou falando só de crente não, estou falando de todas as religiões. Se todo mundo, que dá 10% do salário, pegasse esse dinheiro e ajudasse as pessoas que precisam, não teria miséria. O pessoal vive com Bolsa Família de R$ 120. R$ 120 às vezes para qualquer um aí, é 10% do salário. Iria comprar um gás para uma pessoa, para uma família, comprar uma cesta básica, pagar uma conta de luz para a pessoa. Não é que você tem que ficar ajudando as pessoas, porque elas precisam aprender a trabalhar também. Mas você precisa dar oportunidade para ela estudar. Vai ajudar alguém que está querendo estudar, paga um curso de inglês, paga um curso de informática, se não quer dar dinheiro. É isso, tem um monte de gente precisando de cursos. E aí a pessoa não consegue, e aí você está lá dando para um pastor para ele andar de... sei lá que carro que eles têm. Tem uma mansão lá. Eu falo isso porque porque eu conheço muita gente que faz isso. Então eu não digo, tem igrejinha pequenininha, essas de favelinha, de bairro, daquelas irmãzinhas da Deus e Amor da Semana. 2, 3 pessoas ali, um ajuda o outro. Isso eu não estou falando dessas igrejas. Isso aí, cada um lá vai lá, a irmãzinha vai lá, ajuda alguém, um dá outro, dá oferta lá, coisa daí não é problema. Agora o problema é quando você tem uma empresa. O problema é quando você tem uma igreja com 10 mil pessoas, 1 milhão de membros, que as pessoas, 1 milhão de pessoas, dão ali 10, 20, 30, 1 bilhão de reais ali por mês, e você vê o que de programa social que essas igrejas fazem? E aí a pessoa terceiriza. Tem um monte de gente dentro da igreja precisando pagar conta, precisando pagar aluguel, sendo despejada, e quando vai pedir para o pastor fala, vai orar, sua fé tá pouca. Dá mais aqui, ó, dá seu carro que Deus vai te dar outro carro, dá sua casa aqui que Deus vai te dar. Então, o Espírito Santo está me usando para falar isso, eu nem iria usar, nem iria falar, mas o amor é isso. Mercedes não, porque eu tenho Mercedes, mas não é de ninguém, é do meu trabalho, é meu suor. É do meu suor, porque o Espírito Santo, quando eu tinha 15 anos, eu tinha 15, 16 anos, eu tenho muito poder de Deus, muito poder. Eu ia na igreja e eu expulsava demônio, curava as pessoas, e os pastores ficavam muito bravos comigo. Na igreja Renascer até. Tinha uns pastores que ficavam bravos porque eles falavam, você não é pastor, como as pessoas pedem para você expulsar demônio? Elas têm que, você não é obreiro, você não é presbítero, você não pode ficar orando pelas pessoas. E eu não entendia, que eu falava, mas por que precisa ter... Se o Espírito Santo me usa, por que eu preciso ser pastor? Aí minha ex-namorada, ela falava que eu tinha que fazer curso. Você tem que ser presbítero, você tem que fazer, porque senão eles vão brigar. E eu falava, não, o Espírito Santo fala para mim que eu tenho que seguir ele. E eu ajudava os moradores de rua, e as pessoas iam na igreja e elas pediam, os irmãos sabiam que eu tinha muita unção, e falavam, vem cá, ora por essa pessoa, tá pedindo. E eu gostava, eu amava ajudar as pessoas. Só que isso ia minando, porque os pastores ficavam com inveja, porque eles queriam que as pessoas falassem com eles e não comigo.
E aí o Espírito Santo falou para mim, você nunca vai fazer igual eles. Você não vai cobrar dízimo, oferta, não vai abrir uma igreja, você não vai ficar rico às custas dos pobres. Você vai trabalhar, você vai estudar, e só depois que você tiver sua vida, sua condição, que você vai começar a falar da palavra de Deus. Para que você nunca precise, dependa das pessoas para você fazer a vontade de Deus. Então, hoje, se você vê eu como Mercedes, ou coisa, não é por pregar ou aqui, isso aqui não dá dinheiro de nada para mim, eu nem faço por dinheiro. Isso aqui eu faço por amor. Porque um dia, quando eu tinha 15, 16 anos, meu professor falou para mim: existem coisas maiores do que estão na Bíblia, existem coisas incríveis. Eu já vou explicar já, Glaucio. Existem coisas incríveis além do que está na Bíblia. Eu levava a Bíblia para a escola e achava que a Bíblia estava, eu pregava para as pessoas. E aí eu fui numa biblioteca e alguém escreveu um livro lá que chama Apócrifos, os proscritos da Bíblia. E eu fui numa livraria, eu tinha R$ 50, eu era muito pobre. E aí eu comprei, com 15 anos eu comprei essa coleção. Não, comprei um, depois fui comprar outro, e depois que eu consegui comprar outro, que são 4 livros. E não é só gnóstico, eu fui lendo, é o livro Evangelho de Filipe. E isso mudou minha vida, porque depois que hoje eu tento, o Espírito Santo tem que falar, escreve livro. Então eu vou escrever 1, 2, 10, já escrevi 2, vou escrever mais uns 10 livros, porque livro fica. Livro é uma coisa que você vai ter ele, você vai comprar ele hoje, você vai ler metade, daqui 5 anos ele vai te lembrar, você vai ler e ninguém vai poder roubar de você. Se esconde lá e vai, porque na internet o celular pode falhar, pode acabar a internet, tudo acabar, mas o livro vai estar ali. Então eu vou escrever muitos livros, mas nunca para ganhar dinheiro de ninguém. O livro é para fazer a vontade de Deus. Mas eu vou explicar o que é o inefável e o não manifestado. Você quer saber? O que é o inefável? Quando Jesus ele fala aqui tem até o Evangelho de João, a versão longa. É muito legal esse livro. Eu acabei de ler a versão curta, que é o Apócrifos, Atos de João. E aí Jesus aparece a João como uma criança. Ele aparece como uma criança, depois que um fariseu começa a questionar ele. Cadê aquele mestre que você fala, tal? E aí ele vem, e ele estava contemplando as coisas. E ele fala, eu tive medo, e veja, na luz eu vi uma criança. Porque ele fala, os céus se abriram e a criação que está abaixo de todos os céus. Primeira coisa para você entender o inefável, você tem que entender que existem milhares, infinitos céus. Quando a gente fala céus, é galáxias, não é céu, esse nosso firmamento, essa nossa atmosfera. Porque a pessoa, quando tem a visão, fala, eu vou para o céu. Aí você vê nos Simpsons lá, você vê na figurinha dos Testemunhos de Jeová, um desenho de um lugar com nuvens, uns bichinhos convivendo, leão e um coelhinho convivendo, e você lá no meio deles. Isso não é o céu. Então, para nós gnósticos, os céus, quando ele fala isso, são infinitas galáxias, infinitos cosmos, universos até, tá? E aí ele fala isso, ele viu uma luz e o mundo inteiro estremeceu. E eu tive medo, no entanto, veja, na luz eu vi uma criança que ficou diante de mim. Então essa ideia de Jesus ser um corpo, ser um homem que estava lá na cruz, barbudo, de alemão, não é nada, entendeu? Jesus não é aquilo. Jesus é luz, que permeia todos os universos, todas as dimensões, os cosmos. E ele pode aparecer para você como uma criança. Por isso que você tem que amar todos. Porque às vezes está conversando com uma criança, é Jesus. Às vezes está conversando com um morador de rua, é um anjo. Então você tem que ter muito respeito com as pessoas. E aí ele fala, enquanto eu observava, ele se tornou um homem velho. Ao mesmo tempo ele era uma criança e virou um velho. Na luz isso. Depois ele mudou novamente e se tornou um jovem. Alguém já viu o filme A Cabana? Que Deus aparece para ele como uma velha, depois como o Espírito Santo como uma mulher, depois Jesus aparece como um jovem, aí depois Deus aparece como um velho, e é isso. Porque eles não têm uma forma. Eles se aparecem do jeito que você é capaz de compreender, para te ensinar o que é essa luz, que eu li no outro livro, que é a cruz
ela se aparece de tudo, mas essa cruz de luz, que é o firme fundamento das coisas, que é a distinção de todas as coisas, que todas as coisas são uma só, que todas as coisas são Deus, é isso. Tudo é Deus. Jesus, o Pai e o Espírito Santo é Deus. Não é um e outro, eles são. Só que ele se mostra para você da maneira para você poder compreender ele. E aí ele fala, não eram vários diante de mim, mas uma aparência com múltiplas formas na luz. E uma aparência surgia através de outra. Imagina ele tendo essa visão, uma aparência virando jovem, velho e criança ao mesmo tempo. Jovem, velho e criança ao mesmo tempo. Jovem, velho e criança. E uma luz. Você ia ficar louco. Mas João não. E isso é a compreensão. E é isso que ninguém entendeu e que mandaram queimar esses livros. Mas hoje vocês podem compreender. Eu vou falar do inefável, Glaucio, já. E ele me disse, João, João, por que você duvida? Ou por que você está assustado? Esta imagem não é estranha para você, não é? Portanto, não seja medroso. Eu sou aquele que está com vocês sempre. Esse ponto aqui já tira toda a compreensão de que Jesus é um corpo. Quando ele fala, eu vou estar com vocês sempre, ele é espírito, ele está dentro de você, ele está aqui, permeando tudo. Sempre ele fala, eu estou com vocês todos os dias. Então ele não está lá no céu, à direita do Pai, um corpo. Ele é a luz, ele é esse poder que está dentro de você. Eu sou o Pai, eu sou a mãe e eu sou o Filho. É os três, não é um. Eu não posso falar Jesus não é o Pai. Jesus, o Pai e a Mãe e o Filho é um só, é a luz, só que ele para que nós, pequenos seres humanos mortais, possamos compreender essa unicidade, ele tem que se dividir, porque nós não temos capacidade de compreender isso. E aí ele se mostra como uma mãe, porque a gente está carente de amor de mãe, como um filho, que a gente está carente de um pai, ou como um pai. Então tudo isso é só para que nós possamos compreendê-lo melhor. Mas ele é uma única coisa. Eu sou o pai, eu sou a mãe e eu sou o filho. Eu sou inviolado e impoluto. Então é inviolado. Então ninguém cortou ele, ninguém transpassou ele, ninguém tocou nele. Tocaram no corpo, não tocaram em Jesus. Nem diabo, nem demônio, nem ninguém. Agora eu vim para te ensinar sobre o que é. Ele vai ensinar sobre o inefável. O que foi e o que será. Para que você conheça tanto as coisas que estão invisíveis quanto aquelas que estão visíveis, e te ensinar a respeito da raça inabalável do homem perfeito. Esses somos nós. Gente, curte a live e compartilha aí, para mais gente ver, que eu ia cancelar ela, eu ia parar ela, mas agora eu vou continuar, porque eu tenho que dar uma aula já, daqui a pouco. Eu tenho que dar uma aula, então vou parar. Então vou falar um pouquinho do inefável e já vou dar aula, que a aula era 7, mas vai ser agora. E aí ele fala, agora eu vim para te ensinar sobre o que é, o que foi e o que será, para que você conheça tantas coisas que estão invisíveis quanto aquelas que estão visíveis, e te ensinar a respeito da raça inabalável do homem perfeito. Agora, em vista disso, levante seu rosto, para que você possa receber as coisas que eu irei te ensinar hoje, e possa contar para aqueles espíritos que são seus companheiros da raça inabalável do homem perfeito. Então você tem que entender, você é da raça inabalável do homem perfeito. Você é da geração sobre a qual não é reino. Não tem demônio, principado, potestade, nem dominador deste mundo tenebroso que pode te tocar e que está acima de você. Você está acima de tudo. E eu perguntei por curiosidade. Ele me disse, a união é uma monarquia com nada acima dela. É o Deus e Pai do todo. O sagrado, o invisível, que existe acima do todo. Aquele que é o Pai de imperecibilidade, existindo como luz pura, dentro da qual nenhum olho consegue olhar. Então ninguém vê o Pai. Você vê Jesus, você não vê o Pai. Ele é o Espírito invisível. Não é correto pensar dele como um Deus ou algo similar. Você entende? Não dá para você pensar nele como um Deus, um velho de barba, alguém que tem uma forma. Então falar que Deus, o Pai de Jesus, é o Deus que veio, que falou com Adão, que Adão, onde você está? Eu não estou te vendo. Como Deus não sabe onde está o filho dele, ou a criação dele, que ele não chama nem Adão de filho, fala criação, é uma criatura dele. Se ele fosse realmente, ele ia falar, meu filho, Adão é meu filho. Não, ele fala, Adão é minha criação, uma criatura, não gerou.
E aí ele fala, olha onde você está, olha, não come as... E Adão vê ele, Adão se esconde dele. Então se Adão vê Deus, não é o pai de Jesus, porque o pai de Jesus ninguém pode ver. E ele fala, não é correto pensar dele como um Deus ou algo similar. Então é isso que as pessoas criticam muito, nós gnósticos, que nós falamos, quem criou Adão não foi o pai de Jesus, foi os Elohim. E Elohim são os deuses, os arcontes. Porque ele supera a divindade. É um domínio que não tem nada acima dele para governá-lo. Ninguém governa ele. Por isso que nós somos da geração sobre a qual não há reino. Ninguém governa ele. Nós somos um com ele. Porque não há nada existindo antes dele. Nem ele necessita deles. Ele não necessita de vida. Então esse negócio de Deus precisa que você adore ele. Deus precisa de você. Deus precisa que você ore. Deus não precisa de você. Deus não precisa estar nem aí. Ele não precisa. Não tem necessidade de nós. Ele não tem necessidade nem de Jesus. Ele é autossuficiente. Isso Jesus fala no Apócrifo de Tiago. Ele não tem necessidade de mim. Ele fala, é um filho que precisa do pai, não é o pai que precisa do filho. E quem é pai sabe disso. Pois ele é eterno. Ele não precisa de nada. Ele não pode ser aperfeiçoado, como se ele fosse deficiente, necessitasse de aprimoramento. Pelo contrário, ele é sempre completamente perfeito. Ele é luz. Não pode ser limitado. Então ele não é um corpo, ele é luz. Por isso que eu repito, ele é luz, luz. Não dá para explicar hoje não, Marcelo. Eu tenho que dar aula daqui a pouco. Eu só vou explicar o inefável aqui. E outra aula eu explico. Outro dia de live eu explico. Mas guarda essa pergunta aí. Eu coloco a pergunta que eu faço um vídeo ou pede para eu dar uma aula. E ele fala, ele é insondável, já que não existe ninguém anterior a ele para o examinar. Ele é imensurável porque não há alguém anterior a ele que possa medi-lo. Ele é invisível. Então ninguém pode ver. Quem vê o invisível? Ninguém vê. Ele é o espírito invisível. Já que ninguém é capaz de visioná-lo. Ele é uma eternidade existida eternamente. Ele é inefável. Inefável é que você não consegue compreender. Você não consegue pensar e distinguir ele. Já que não há ninguém que foi capaz de compreendê-lo para falar sobre ele. Então quando as pessoas falam, eu conheci Deus, Davi era igual a Deus, Davi tinha um coração igual a Deus. Falar que um homem é igual a Deus, que tem um coração de Deus, sendo que Deus é incompreensível e inefável, aí alguém fala, é porque Isaías sentou lá e viu Deus, Moisés viu Deus nas sarsas, Moisés sentava com Deus no monte Sinai. Como Deus cabe num monte? Se Deus deles cabe no monte, é porque é um Deus que tem um tamanho. Deus, na parte da versão deles, do Antigo Testamento, fala, Deus cabe as águas na palma da mão dele. Se um Deus cabe a palma na mão dele, as águas, então ele tem um tamanho, ele é pequeno. E alguém pode ver ele, alguém pode medir ele. Então o Pai é luz, ele é imensurável. Entendeu? Jesus é os mistérios, Jesus é o inefável. Já que ninguém foi capaz de compreendê-lo para falar sobre ele, ele é inominável, já que não há ninguém anterior a ele para dar-lhe um nome. Essa ideia que vocês têm, Jesus é luz. Vocês olham Jesus como corpo. Aquilo ali era luz dentro de um corpo, como ele está dentro de mim agora. Jesus está aqui dentro de mim. Esse meu corpo é o corpo, mas quem está falando com vocês é o Espírito Santo, é o Pai, é Jesus que estão dentro de mim. E você olha e não vê beleza nenhuma aí nesse. Ele falou, ele não tinha beleza nenhuma. Ele não tinha. E as pessoas olhavam para ele, não viam aparência nele, não viam formosura. Mas ele sofreu por nossos pecados, ele levou sobre si nossas dores. É isso. Eles olhavam para Jesus e olhavam. E esse é o conhecimento que você tem que ter. Se você olha para mim e vê esse corpo, você não está vendo quem está falando com você. Assim como quando eles viam Jesus, eles não viam realmente. Por isso que eles mataram. Imagina você matar o filho do pai, o Logos. Porque eles não viam, eles não compreendiam. Por mais que Jesus falasse, explicasse, fizesse milagres, eles estavam presos à matéria, cegos. Quando você compreende e vê além, por que os discípulos seguiram Jesus? Jesus só falou, eu vou transformar vocês em pescador de homens. Você ia seguir alguém sem nada?
que só estivesse falando para você, ó, vem, larga suas redes aí, vem e me segue. Ele não falou nada, ele só falou isso. Por quê? Porque eles tinham o Espírito dentro deles e Jesus é o Espírito. E o Espírito dentro deles falou, vai, segue esse homem. E isso é quando você ouve. Ele falou, a ovelha ouve a voz do pastor e segue. Isso é a luz. Tem uns que tem, outros não tem. Não é todo mundo que vem do Pai, não é todo mundo que tem o Espírito Sagrado. Algumas almas são feitas dos arcontes, eles têm esses espíritos falsificados. Porque toda a humanidade, por 2000 anos, praticamente morreu sem esse conhecimento. Mas, na realidade, as pessoas, elas reencarnam e vivem. Depois eu faço uma outra live sobre isso. Mas o inefável é isso. O inefável... Isso não posso falar isso. O inefável é a luz, é tudo, que nós não podemos compreender. Mas o inefável, ele não é o Pai. O Espírito Invisível não é o Pai. O Pai é a imagem do Espírito Invisível. E Jesus, o Logos e a Barbelo são os três, mas o Espírito Invisível, só o Pai que vê ele, porque o Pai é a imagem dele. Tem o mesmo poder, tem a mesma aparência, mas não tem o mesmo poder, porque o Espírito Invisível é eternamente poderoso e o Pai, ele vem dele. Mas é só uma imagem, que para nós podermos ver e compreender. Então nós não vemos o Espírito Invisível, o inefável. Nós vemos o Pai, nós vemos Jesus, nós vemos a Mãe, a Sofia. Vemos não, né? Porque nós só vemos Jesus. Jesus é a manifestação, como a voz. Se eu parar aqui e só pensar, você não vê meu pensamento. Você não vê quem eu sou por dentro. Você vai ver através da luz. Então Jesus da palavra. Jesus se tornou o Logos, que é aquilo que move as coisas, o universo. Gente, eu vou dar minha aula. Boa noite para vocês. Foi muito boa essa live. E outro dia eu faço outra explicando essas coisas que o Marcelo perguntou. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado por quem participou. Depois eu respondo essas daí. Vou fazer outra live ou manda nos vídeos aí. Marca uma aula comigo.